A mansão de Otávio Augusto, um monumento de mármore e vidro que dominava a paisagem da área mais exclusiva da cidade, não era apenas uma residência, era uma fortaleza impessoal e fria, projetada para intimidar. Cada centímetro daquele lugar ecoava o sucesso implacável de Otávio, um magnata do setor de tecnologia cuja vida era regida por planilhas de eficiência e lucros exponenciais. No entanto, o silêncio que habitava a casa, apesar do valor incalculável de seus móveis e obras de arte, era a prova da profunda solidão e do desespero contido. Otávio, viúvo há 3 anos, estava em uma crise que nem todos os seus bilhões podiam resolver. Lucas, seu único filho e herdeiro natural, um garoto de 16 anos com um talento prodígio para a matemática, havia desenvolvido uma fobia paralisante de qualquer tela digital. Tocar em um laptop, tablet ou celular lhe causava ataques de pânico avassaladores. A obsessão de Otávio, a crucial Olimpíada Internacional de Matemática, que selaria o destino do garoto nas universidades de elite, estava em risco iminente. E o pai estava à beira de um colapso de fúria. Os últimos meses na mansão haviam se transformado em um desfile sombrio de especialistas. Os psiquiatras mais caros, os neurocientistas mais renomados e coaches motivacionais de high performance haviam passado por aquela porta de mármore, cobrando fortunas obscenas para diagnosticar e consertar o problema. Todos saíam com o mesmo veredicto complexo: trauma não resolvido, fobia social induzida por pressão, mas nenhuma solução tangível. A mais recente desistência havia sido a do Dr. Dietrich, um austríaco que custara a Otávio o equivalente a 1 ano de salários de toda a sua equipe. O fracasso de Dietrich havia levado Otávio ao auge de sua arrogância e desespero. Ele estava em seu escritório, um ambiente minimalista, em tons de cinza e preto, no meio de uma videoconferência final com o assistente do médico. Ele gesticulava violentamente. "Eu te paguei o valor do meu custo anual de segurança, doutor. Eu não contratei vocês para me dizerem o óbvio, que meu filho tem trauma. Eu contratei vocês para resolverem o trauma. Meu filho é um gênio. Ele tem o futuro de uma multinacional para carregar. E vocês, com todos os seus anos de estudo e seus títulos ridículos, não conseguem fazê-lo encostar em um maldito teclado." A voz de Otávio era um trovão de frustração e humilhação. Ele esmagou o botão de encerramento da chamada, o ruído seco e agudo, cortando o ar como um estilhaço de vidro. Ele esfregou as têmporas, sentindo a derrota física corroer seu semblante antes impecável. Foi nesse exato instante de fúria e impotência máxima que Celina entrou. A nova empregada, chegada à mansão há apenas 1 semana, movia-se com a discrição quase invisível de quem não se dá ao luxo de ocupar espaço. Ela tinha 40 e poucos anos, as mãos calejadas pelo trabalho duro e um olhar que já havia contemplado a verdadeira face da dor, muito diferente das preocupações milionárias de Otávio. Sua tarefa naquele momento era limpar o pó fino que se acumulava teimosamente sobre os troféus e os volumes encadernados de livros técnicos que Otávio jamais lera. Ela havia escutado o monólogo inteiro e a maneira como Otávio falava de seu filho, como um ativo defeituoso a ser corrigido, tocou em uma ferida antiga dentro dela. Ela parou o movimento do espanador, e o silêncio que se seguiu à sua interrupção foi mais alto que o grito anterior do patrão. "Com licença, Sr. Otávio", ela começou, sua voz surpreendentemente calma, mas perfeitamente audível no vasto escritório. "Eu só ia dizer que talvez o problema do menino Lucas não esteja no computador." Otávio levantou a cabeça. Seu olhar, primeiro de confusão, migrou rapidamente para o desprezo total. Ele teve que se esforçar para identificar quem falava. "Perdão? O que você disse? Sônia, peça para esta moça sair imediatamente e volte ao trabalho." Sônia,
A governanta, que vinha trazendo um expresso em uma bandeja de prata e havia parado na porta, interveio cautelosa. Patrão, Celina é nova. Por favor, releve. Otávio ignorou Sônia e se aproximou de Celina, seus sapatos de couro italiano ecoando ameaçadoramente no piso. Você, uma faxineira, uma mulher que limpa o pó que eu não tenho tempo de limpar. E você tem a audácia de me dar um diagnóstico psicológico para o meu filho. Ele parou a menos de 1 metro dela, a voz cheia de escárnio. Eu gastei o equivalente ao seu salário de 2 décadas em terapia, e você, com a sua sabedoria popular de esfregão, acha que tem a solução? Não me faça rir, Celina. Eu sou o CEO de uma empresa bilionária. Minha vida é regida por lógica e números. Você acha que a sua intuição vale mais do que os anos de estudo e os milhões que eu joguei nesse problema? A humilhação era intencional, pesada e cruel, mas Celina não vacilou. Ela sustentou o olhar dele, quebrando a regra não dita de que empregados não encaram patrões. O conhecimento, Senhor, nem sempre tem preço, e a dor do seu filho, eu garanto, não se mede por dígitos em uma conta bancária. Ele não está com medo do mouse, mas do que o Senhor espera que o mouse realize. O computador é apenas a ferramenta que carrega o peso da sua ambição e da sua frustração. A audácia da resposta acendeu um pavio em Otávio. Ele caminhou até a janela, que oferecia uma vista panorâmica para a garagem de vidro. Lá estava sua mais nova e ostentosa aquisição, uma Ferrari 488 GTB vermelha, reluzente, um símbolo de poder e excesso. Ele não tinha mais paciência para o bom senso. Ele precisava de um ato extremo. Quer saber de uma coisa? Estou cansado dessa sua pseudo-filosofia barata. Vou fazer uma aposta com você, Celina. Uma aposta de gente grande, já que você se acha tão capaz. Olhe para aquilo. Ele apontou para o carro vermelho. É a minha Ferrari. Ela vale o dobro do que você ganhará em 10 anos de trabalho. Você tem 48 horas. Se nesse período você conseguir fazer Lucas sentar na frente de um computador, ligá-lo e interagir com ele de forma voluntária por pelo menos 10 minutos, sem crises, a chave é sua. É um cheque em branco. Eu a dou a você. Ele se virou, os olhos faiscando de arrogância. Mas se você falhar, você não só está demitida, como me pagará o valor da sua semana de trabalho. Um valor irrisório, é claro, por me fazer perder tempo com suas bobagens de coach de limpeza. Aceita? Sônia na porta implorou. Patrão, não faça isso. Ela precisa do emprego. Otávio ignorou-a. Celina olhou para o carro de luxo, depois para as mãos calejadas dela. Ela sabia que estava arriscando tudo, mas a oportunidade de derrubar aquela arrogância valia o risco. Aceito, senhor, mas o senhor comete um erro. Se eu ganhar, não quero o carro e não quero dinheiro. Eu quero que o senhor me pague com ouvidos. Quero que me prometa, com a mesma firmeza que faz seus contratos de milhões, que vai me ouvir com a mesma atenção que daria a um negócio que salvasse sua empresa. E se eu ganhar, o senhor vai cumprir exatamente o que eu disser. Otávio soltou uma risada seca e pegou um bloco de notas, rabiscando apressadamente o termo da aposta. Fechado, vidente de pano de prato. Meus ouvidos são seus. Agora saia daqui e comece seu milagre. O relógio está correndo. Celina pegou o espanador com dignidade, mas por dentro sentia o frio na barriga do medo, misturado com uma determinação feroz. Ela tinha 48 horas para desarmar a fobia de um adolescente e desmontar o orgulho de um milionário. O jogo havia começado. As primeiras 24 horas da aposta foram uma tortura de silêncio para todos na mansão, exceto para Celina. Otávio passava o tempo entre seu escritório e a janela, rindo cinicamente ao imaginar Celina desesperada. Sônia, a governanta, tentava em vão convencer Otávio a desistir da aposta, temendo pela demissão de Celina. Mas Celina ignorava a atenção e o relógio.
Ela sabia que a chave para a mente de Lucas não estava na coerção, mas na memória. Ela não buscou livros de psicologia, mas vestígios de amor. Celina passou toda a manhã no sótão, um ambiente amplo, abafado e esquecido que servia como depósito de caixas lacradas. Otávio havia instruído Sônia a descartar tudo que remetesse ao passado, para evitar memórias desnecessárias e manter o foco no futuro. Celina, no entanto, revirava as caixas empoeiradas, movida por uma intuição profunda. Ela sabia que a fobia de Lucas era um escudo e que o medo de apertar Enter era, na verdade, o medo de ser julgado ou de falhar nas expectativas irreais do pai. A chave para quebrar o escudo estava na conexão emocional. Finalmente, ela encontrou o que procurava: uma grande caixa de papelão, mofada e negligenciada, marcada com o título Mãe Analógico. Dentro havia uma coleção de álbuns de fotos antigas, negativos de filmes e slides, testemunhos de uma época em que a família ainda sorria de verdade. A maioria das fotos estava visivelmente danificada, desbotada, manchada de mofo e com sinais claros de degradação pela umidade do tempo. Ela levou a caixa para um canto iluminado do sótão e começou a examiná-las com a paciência e a devoção de quem realiza um ritual sagrado. Lucas, entediado e perturbado por seu próprio isolamento, acabou subindo para o sótão, atraído pela luz incomum. Ele encontrou Celina sentada no chão, examinando os álbuns. "O que a senhora está fazendo aqui em cima?" Lucas perguntou, mantendo uma distância cautelosa. Ele nunca falava com os funcionários, mas a concentração de Celina era hipnotizante. "Estou resgatando seu tesouro, Lucas", respondeu Celina com uma voz que o fez parar. "Seu pai me mandou jogar tudo fora, mas eu não consegui. São fotos da sua infância com a sua mãe. Fotos analógicas que não existem mais em lugar nenhum." Ela segurou um negativo danificado. "Veja bem, essas fotos estão morrendo, Lucas. A memória dela está se desfazendo com o mofo. Apenas um artista conseguiria salvá-las, digitalizando-as e restaurando-as, pixel por pixel. Eu não sei como. Seu pai me disse que você é um gênio da matemática, mas vendo esse cuidado com a memória, eu acho que você é um artista de verdade." A estratégia de Celina foi sutilmente devastadora. Ela não lhe pediu para estudar, nem para cumprir uma obrigação. Ela lhe deu uma missão de amor e honra. Ela transformou a máquina de um instrumento de pressão em uma ferramenta de resgate. Celina passou horas contando a Lucas sobre as poucas fotos que tinha de sua própria mãe e como a dor de perder a memória visual era a mais cruel das perdas. Ela fez Lucas entender que o mouse não era o inimigo, mas sim a única arma que ele tinha para lutar contra o esquecimento. Lucas passou o resto do dia inquieto. Ele evitava o pai, mas não conseguia tirar as imagens desbotadas da cabeça. Com apenas 12 horas restantes para o fim da aposta, a virada decisiva aconteceu. Lucas apareceu no sótão com um notebook antigo que ele havia ligado em seu quarto, superando a fobia em um ato de desespero silencioso. "Celina", ele disse, a voz embargada de emoção. "Eu sei como restaurar isso, mas vou precisar de um scanner de alta resolução e um software de edição profissional. É um trabalho demorado e preciso, e vou ter que passar o dia inteiro com isso." Celina sorriu. A fobia havia sido quebrada pela força do afeto. Lucas não estava ali para o pai ou para a Ferrari. Ele estava ali pela mãe. Ele ligou o computador novamente, sem pânico, sem hesitação. A aposta de Otávio estava perdida. Faltando apenas 10 minutos para o fim do prazo, Otávio voltou para casa, convencido de que Celina teria falhado. Ele estava pronto para a humilhação pública. Mas Sônia, com o rosto branco de emoção, o chamou à sala de estar. Otávio viu a imagem das câmeras de segurança. Lucas estava sentado à escrivaninha do escritório, com a tela do computador aberta, concentrado, trabalhando.
Ele estava usando um software complexo, restaurando uma foto antiga da mãe. O clímax atingiu Otávio com uma força brutal. Ele viu a imagem, viu a concentração e o sorriso sutil do filho, e sentiu o corpo inteiro vacilar. A cura veio de uma conversa no sótão, não de uma sala de terapia de milhões. Otávio subiu as escadas correndo. Viu o filho debruçado sobre a tela, feliz. Otávio desceu as escadas, a derrota queimando em sua pele. Ele pegou a chave da Ferrari e a estendeu para Celina. Aqui está, é sua. Eu perdi. Você me deixou sem palavras e sem o meu orgulho. A Ferrari é sua. Ele queria pagar pelo constrangimento com a única moeda que conhecia. Celina olhou para o brilho do metal e depois para os olhos vermelhos e derrotados do patrão. Ela não pegou a chave. Eu não quero o seu carro, Sr. Otávio. Ele ficou paralisado. O quê? Não brinque comigo. Aceite o que é seu. A grande virada moral. Celina deu um passo à frente, sua voz baixa e firme. O senhor não entendeu a aposta, Otávio. Eu disse que se eu ganhasse, o senhor me pagaria com ouvidos. Eu não vim aqui por um carro. Eu vim para provar que a vida do seu filho e a memória de sua mãe valem mais que todos os seus bilhões. O senhor usou seu dinheiro e seu orgulho para tentar me humilhar e me deixar sem nada. Mas eu o deixo sem algo muito mais valioso: a sua arrogância. O único pagamento que aceito é que o senhor use o tempo que gastaria com o carro para sentar-se ao lado de seu filho e ver a arte dele. E que use seus ouvidos para escutá-lo, sem planos e sem pressões. A verdade cruel e necessária atingiu Otávio com a força de um soco no peito. Ele desmoronou sobre a bancada, as lágrimas escorrendo livremente. Eu sou um péssimo pai, ele sussurrou. Eu perdi tudo. Perdão, Celina, perdão. Celina o consolou com a humanidade que faltava àquela casa. O senhor só estava perdido, Otávio, mas o caminho de volta é de graça. Agora vá e use seus ouvidos. O silêncio que se seguiu à recusa da Ferrari era de aceitação e dor. Otávio não ousou mais encarar Celina com arrogância. Ele estava quebrado, mas a quebra era necessária, pois abria espaço para a verdade. Ele passou as horas seguintes sentado no chão do escritório, não lamentando a perda da aposta, mas lamentando os anos de ausência e pressão que impôs ao filho. Celina não o deixou sozinho. Ela lhe trouxe água e se sentou em uma poltrona, permitindo que o silêncio fizesse o trabalho que todos os diplomas falharam em fazer. Nos meses que se seguiram, a vida na mansão sofreu uma metamorfose total. Otávio não apenas demitiu os consultores caríssimos, ele vendeu a Ferrari. Em um ato de desapego que teria sido impensável meses antes, ele doou o valor integral para uma instituição de arte local que apoiava jovens talentos sem recursos. A notícia chocou o mercado, mas para Otávio era a única maneira de honrar a lição de Celina. Ele dedicou o tempo não apenas ao trabalho, mas a Lucas. Ele passava horas no sótão, que agora funcionava como laboratório fotográfico de Lucas, não para monitorar, mas para aprender. Ele perguntava sobre a técnica, sobre as lentes e, mais importante, sobre a memória da esposa que Lucas estava pacientemente resgatando. O vínculo familiar estava sendo reconstruído, não mais como um projeto de engenharia, mas como uma obra de arte delicada. A casa, antes fria, começou a cheirar a produtos químicos de revelação, a café recém-passado e, acima de tudo, a vida. Otávio sabia que não podia manter Celina como empregada. Ele a chamou novamente ao escritório, mas desta vez a sala parecia diferente. As paredes ostentavam algumas das primeiras fotos restauradas de sua esposa e de Lucas bebê, substituindo a arte abstrata e cara de antes. Otávio não estava sentado atrás da mesa. Ele estava em pé, de frente para a janela. "Celina", ele disse, a voz cheia de humildade, "você me salvou. Você salvou meu filho. Você não levou meu carro, mas me deixou sem nada.
sem a minha arrogância e sem a minha cegueira. Eu sei que você tem a chave de algo muito maior. Eu criei um novo cargo na minha fundação. Você será a diretora de bem-estar e relações comunitárias da nossa ONG, com um salário de executiva. Você terá toda a autonomia e o meu total apoio. Sua função não é apenas administrar a doação do carro, mas me garantir que eu nunca mais perca de vista o que é real e humano. Celina aceitou. Ela se mudou para a ala de hóspedes e Sônia, a governanta, que havia testemunhado o milagre, a tratava com o respeito de uma irmã. O final épico veio no aniversário de 17 anos de Lucas. Otávio organizou uma celebração íntima e simples no jardim. No meio do evento, Otávio ergueu a taça de suco de laranja. Eu queria fazer um brinde, disse, com a voz embargada. Há um ano eu era um homem cego, obcecado por dinheiro e performance. Eu apostei um carro contra o valor de uma vida e perdi. Celina, você não levou meu carro, mas me deixou sem a minha arrogância. Você me devolveu meu filho e me ensinou a ser um homem decente. E para honrar sua lição, Lucas, que rejeitou a matemática, transformou o sótão no laboratório de arte e memória da mãe, onde ele agora leciona fotografia para jovens carentes. Eu ganhei algo melhor que uma Ferrari. Eu ganhei a chance de ser finalmente um pai. Celina e Otávio estão abraçados, observando Lucas rindo no jardim. No que você está pensando? Ele pergunta. Estou pensando em como a vida é surpreendente, ela responde. Eu cheguei aqui querendo apenas pagar as contas e acabei ganhando uma família e um propósito. Você me deixou sem nada, ela sussurra, virando-se para ele. Mas me enriqueceu com a única coisa que importava, a verdade do nosso coração. Eles se beijam, um beijo de recomeço, provando que o amor mais verdadeiro nasce da honestidade e da superação da dor. A casa que antes era um mausoléu, agora transpirava vida. Se você se emocionou com o triunfo da humildade sobre a arrogância e com a redenção de Otávio, deixe seu like agora mesmo para que essa história toque mais corações. Eu quero muito saber, qual foi a frase de Celina que mais te impactou? A lição dela sobre os ouvidos ou a recusa do carro? Comente abaixo e me diga o que você faria no lugar dela. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias de virada onde o coração vence o dinheiro.